palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Anteriormente, nós falamos sobre a oração, depois começamos a falar sobre as Sagradas Escrituras, falamos sobre as Escrituras e o pecado, sobre as Escrituras de Deus, as Escrituras, depois começamos a falar sobre as Escrituras e Cristo. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, o tema da mensagem nessa noite é ocupar-se das perfeições de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. João 5,39 fala para nós examinar as Escrituras. São delas que testificam de Jesus. O crescimento na graça é definido como um desenvolvimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está em 2 Pedro 3,18. A primeira parte foi: o indivíduo se beneficia do estudo das Escrituras quando elas nos revelam a nossa necessidade de Cristo. E falamos sobre a mulher samaritana. Semana passada, quando elas tornam Cristo mais real para nós. E falamos sobre o jovem rico e sobre Zaqueu, o rico publicano. E nessa noite nós vamos falar sobre o indivíduo se beneficia das Escrituras quando ele se ocupa das perfeições de Cristo. O senso de necessidade que lança a alma aos braços de Cristo no princípio, mas é a percepção de suas essências que nos faz achegarmos a Ele desde então. Quanto mais Cristo se torna real para nós, mais nós somos atraídos por suas perfeições. No começo nós temos Cristo como o nosso Salvador. Mas na proporção em que o Espírito Santo continua a destacar diante dos nossos olhos aquilo que pertence a Cristo, descobrimos que, como está escrito em Apocalipse 19:12, que a sua cabeça há muitos diademas, há muitos atributos, há muitas coisas em Jesus que nós vamos admirar. E nós vemos lá em Isaías 9:6 que desde a antiguidade foi dito que o seu nome será maravilhoso. O nome de Cristo significa tudo quando dele as Escrituras dão a conhecer. Nós devemos entender que maravilhosos são seus ofícios, quanto ao seu número, quanto à sua variedade, quanto à sua suficiência. Cristo é o nosso amigo mais chegado que um irmão. Ele nos ajuda, a Bíblia fala que Ele nos ajuda em todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19, que é um versículo bastante conhecido. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. A Bíblia também fala que Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que se deixa comover diante das nossas debilidades. Hebreus 4, 14 e 15 fala: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia fala também que Ele é o nosso advogado junto ao Pai, o qual nos faz defesa quando Satanás nos acusa.
1 João 2,1: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é de grande necessidade que nós venhamos nos ocuparmos com Cristo, assentarmos diante dele, aos seus pés, recebendo assim a sua plenitude. E daí nós vamos para a nossa história de hoje. Marta e Maria. O tema, como eu falei, é ocupar-se das perfeições de Cristo. No versículo 38, a parte A diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado. No texto anterior que nós lemos, a Bíblia fala qual povoado que era. Chamava Betânia, que era bem próximo de Jerusalém, a 15 estádios de Jerusalém. E Cristo sempre passava por ali. E vemos que as portas dessa casa sempre estavam abertas. Se nós olharmos, tem 3 textos que falam que Jesus ficou nessa casa juntamente com os seus discípulos. Quem que é a nossa primeira personagem? Marta. No versículo B, no versículo 38, parte B, fala sobre ela e fala assim: e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. A Bíblia não fala se ela era casada, provavelmente ela fosse a dona da casa, né? Que fala que ficou na casa dela. Mas fala que a Marta hospedou eles em sua casa. E vemos que ela apreciava muito Jesus como mestre. Vemos ela como hospitaleira. Ela se alegrava em receber Jesus, em servir Jesus. Isso é uma qualidade muito importante, não é? Hebreus 13:2 fala: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Perceba comigo, ela estava agitada e ocupada. Por quê? Porque Marta fez tudo o que podia para oferecer o melhor para Jesus, para acolher o máximo que ela podia o seu hóspede. Cristo era muito importante para ela, então ele merecia o melhor. Vemos o esforço dela para isso e ela buscou servir em tudo. Um serviço atrás do outro, mas vemos que com o tempo ela acabou desanimando, não é? Ela acabou ficando inquieta, ela acabou ficando irritada e foi reclamar. O versículo continua. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, tu não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-te, pois, que venha ajudar-me. O seu trabalho de amor, ele acabou se tornando uma tarefa pesada e frustrante. Marta colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Ele. E vemos aqui que ela ficou muito irritada, muito brava com Jesus. Obrigado. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Ele, nós estamos invertendo as prioridades. Estar aos pés de Cristo, ouvir seus ensinamentos e nos ocupar de suas perfeições devem sempre ser as nossas prioridades. Marta desejava dar muito ao Senhor, mas falhou, porque ela perdeu de saborear os ensinos de Jesus. Ela estava muito preocupada com coisas secundárias. Talvez ela estivesse fazendo uma feijoada, ou uma comida típica da época, tentando fazer com que as coisas funcionassem. Mas nós vemos que através disso veio a frustração e a irritação, e até com o próprio Senhor Jesus, porque ela fala: Senhor, tu não te importas? Ordena ela para vir me ajudar? Vai deixar que ela fique aí? Não tá, é como se tivesse, não está vendo que eu estou fazendo as coisas sozinho? E o que isso diz para nós? Qual que tem sido a nossa prioridade? Você deseja dar o melhor para Jesus servindo Ele? Ou deseja estar com Ele e se ocupar com suas perfeições em primeiro lugar? Cristo se importa muito mais com nós do que com o serviço que nós prestamos, mesmo que esse serviço seja muito importante. Muitas vezes fazemos tudo para Ele,
mas para substituir o estar com Ele. Assim como o pai que ama os seus filhos, mas pega 3 trabalhos. O filho não conhece o pai, nunca está com ele. Tu não acha que o filho gostaria que ele largasse aquele trabalho para que ele estivesse junto com ele? Para suprir aquela necessidade do filho, né? E aí nós temos a segunda personagem, que a Bíblia cita o nome dela também, o nome dela é Maria. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Então aqui nós vemos que Maria, ela era irmã de Marta. Enquanto Marta se esforçava ao máximo em fazer o seu melhor servindo, Maria permanecia assentada aos pés de Jesus. Mas não somente isso. A Bíblia diz que ela ouvia os seus ensinamentos. Imagine que coisa maravilhosa. Nós, assentados aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Não há lugar melhor e mais seguro que estar aos pés de Jesus, não é? Quanto mais nós estivermos perto dele, melhor ouviremos. Mais aprenderemos, menos nós ficaremos ansiosos, menos preocupações nós teremos menos medos nessa vida. E Maria estava ali, com a plena atenção em Jesus. E nós vemos que ela está com a mente aberta, com o coração sedento. Quanto ela mais ouve, mais ela deseja ouvir. Quanto mais aprende, mais deseja aprender. E nós vemos que ali assentada aos pés com Jesus, nós vemos o trabalho de Deus na vida dela, porque ela demonstra humildade, prontidão, submissão à vontade de Cristo, disposição para obedecer, aprender e servi-lo. Ou seja, Maria está se deleitando em Cristo, não naquilo que Ele pode fazer. Maria está com o Senhor porque ela deseja aprender do Senhor. Ela está se deleitando nas qualidades do Senhor, no seu ensino. E você se deleita no Senhor Jesus? E nas suas perfeições? Quando você lê, estuda a palavra de Deus, você faz isso para se deleitar no Senhor, para ver o quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto que o Senhor é precioso para você? E eu quero falar para você nessa noite que não existe nada melhor no universo do que estar aos pés do Senhor Jesus. Agora vamos ver Jesus para Marta e para Maria. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Aqui nós vemos que Jesus censura Marta. Ele confronta Marta porque ele amava Marta. Se eu amo meu irmão, eu não deixo com que ele continue no pecado. Jesus jamais ia dizer: não, Marta, você tem razão. E ela estava errada. A correção e a disciplina são muito importantes para a nossa vida com Deus. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Ele a confrontou, censurou porque ela estava errada. Ele demonstrou que ela estava errada. Marta estava mais preocupada em fazer as coisas para Jesus do que estar com Jesus. É a mesma coisa quando nós vamos na casa de alguém. E daí nós sentamos no sofá, fica à vontade aí. E a pessoa vai limpar a casa. Não é? Daí a gente fica sem graça, não é? A gente até pergunta: você não quer que eu te ajude a limpar a casa? Assim que estava acontecendo, não é? Quantas vezes nós estamos mais preocupados com o que nós vamos fazer para Jesus e não desejamos passar tempo com Ele? Vejo pessoas muitas vezes na semana toda fazem culto de segunda de manhã, terça de manhã, quarta de manhã, quinta de manhã, sexta de manhã, sábado de manhã, 5, 6 cultos no domingo. Mas não desejam estar com Jesus, elas estão trabalhando. Fazem muitos eventos, muitas coisas, mas não para estar com Jesus, mas para estar trabalhando para Jesus.
Elas não desejam estar com Jesus, mas trabalhar para Ele. Pessoas que fazem boas obras, ajudam a todos que podem, buscam viver vidas de serviço para Deus, mas falham em não ter momentos aos pés de Jesus, aprendendo com Ele, buscando Ele, ouvindo Ele falar, descansando nele, se deleitando em suas perfeições. Elogio a Maria, versículo 42, o que diz no versículo 42? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui Jesus fala que Maria agiu com mais sabedoria. E Cristo mostra que ela fez a melhor escolha, e uma escolha duradoura. Eu quero que você perceba também que Maria não se defendeu. Nós não vemos a defesa de Maria aqui. Cristo mostrou que Maria fez uma escolha que vai durar eternamente. Aprender com o Senhor Jesus. Há coisas que escolhemos que duram por um pouco de tempo. Há outras coisas que duram apenas para esta vida. Mas quando escolhemos estar aos pés de Jesus, para ouvir seus ensinamentos, para nos deleitarmos em suas perfeições, fazemos uma escolha eterna. Não somente para essa vida, mas para o resto da eternidade. Quem não deseja estar aos pés de Cristo e se deleitar em suas perfeições nesta vida, por que motivo quer ir para o céu? Se nós não desejamos estar aos pés de Jesus aqui, por que nós queremos ir para o céu? Para passar o resto da eternidade aos pés de Jesus, aprendendo com Ele, se deleitando nele. Então essa vontade, esse desejo começa aqui, neste lugar, nesta vida. Porque lá nós passaremos o resto da eternidade com Jesus, se deleitando em suas perfeições, em suas qualidades, no quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é precioso. E agora eu desejo que nós vamos para João, capítulo 11. Nós lemos anteriormente. Jesus, a ressurreição e a vida. Irmãos, os milagres de Jesus sempre tiveram um propósito de ensinar, de revelar verdades espirituais. Multiplicação dos pães, por exemplo, Ele é o pão da vida. A cura do cego de nascença, Ele é a luz do mundo. E aqui vemos um propósito de revelar uma verdade maravilhosa. Versículo 1, nós lemos que estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vemos que Lázaro estava muito doente. E nós vemos que era uma doença muito grave. Uma doença mortal. No versículo 4, Jesus afirma assim: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que nós aprendemos aqui? Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. E Deus tem o tempo perfeito de todas as coisas. Não é agora, quando eu desejo, mas Deus faz tudo perfeito no tempo perfeito dele. Jesus poderia ter pego na época um helicóptero e ido para aquela cidade. Não tinha helicóptero naquela época. Mas ele podia ter pego um cavalo, um burrinho e ido para aquele lugar, não é? Desesperadamente para ele não morrer. Mas tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é com um propósito perfeito. E no versículo 11 até o versículo 15 que nós lemos, diz assim:
Isso dizia e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas nós vamos ter com ele. O que nós vemos aqui? Lázaro morreu. Mas Cristo tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Nada acontece à parte da vontade de Deus. E nós podemos descansar nisso. O Senhor faz todas as coisas com um propósito perfeito. E nós podemos descansar nisso. Versículo 17 fala que ele estava há 4 dias sepultado. E muitas pessoas ainda estavam naquele lugar para consolar a família. E nós vemos no versículo 20 a atitude de Marta. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Marta saiu ao seu encontro. E a Bíblia fala que Maria continuou lá sentada. E no versículo 21, Marta foi ao Senhor Jesus e falou, o que ela falou? Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Por quê? Marta cria em Jesus. Ela tinha sido salva pelo Senhor. E nós vemos claramente isso no versículo 22 até o 27, que fala assim: mas também sei que mesmo agora, tudo, quando pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Aleluia. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Perceba agora o versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Marta cria que Cristo Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Veja que maravilhoso é isso. Marta tinha tido um encontro real com Cristo. E pode afirmar com convicção que ela cria nele como Cristo. E daí continua. Versículo 28 fala que ela retirou-se para chamar Maria, sua irmã. E disse em particular: o mestre chegou e te chama. Agora vamos ver a atitude de Maria. Versículo 29. Ela, ouvindo-lhe, levantou-se depressa e foi ter com ele. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero que você perceba a segunda vez que acontece. Maria lançou-se aos pés de Jesus. Essa mulher vivia no chão, né? A segunda vez que ela vê Jesus, ela já se lança aos pés do Senhor. E ela fala a mesma coisa da sua irmã, não é? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora no versículo 33, começamos a ver a atitude de Jesus. Versículo 33 diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Agitou-se no espírito e comoveu-se. E o versículo 35, o que fala? Jesus chorou. Henry Scougal, ele escreveu o seguinte: muitas vezes nós ouvimos falar de suspiros, gemidos e lágrimas de nosso Senhor e Salvador. Mas nunca ouvimos dizer que Ele riu.
e apenas uma vez que ele se regozijou no Espírito. Portanto, através de toda a sua vida na terra, ele correspondeu exatamente à personalidade atribuída a ele pelo profeta da antiguidade, que o descreveu como o homem de dores e experimentado nos trabalhos, ou seja, no sofrimento. Isaías 53, 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus nos ajuda em todas as nossas necessidades, porque ele sabe aquilo que nós sentimos. A Bíblia nos mostra claramente aqui que Jesus chorou porque o seu amigo tinha partido, tinha morrido. E também por aquele povo que estava ali e não cria no Senhor como Senhor das suas vidas. E o versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. E no versículo 39, ele ordenou que tirasse esta pedra. E o que Marta fez? Questionou novamente. Versículo 39. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta ainda não aprendeu, é? E é necessário novamente ela ser corrigida pelo Senhor, que vemos lá no versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse eu que, se crerdes, verás a glória de Deus? E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. E com esse milagre aprendemos uma verdade espiritual. Qual que é a verdade espiritual que nós aprendemos aqui? Versículo 25, versículo 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Para concluir, eu desejo que você abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 1 ao 3, fala assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Uns dias antes de Jesus ser crucificado, ele foi novamente à casa de Marta e Maria. E eu desejo que você veja comigo o que aconteceu. Versículo 2. O que Marta está fazendo? Preparando um jantar. Servindo. Mas eu desejo que você entenda que servir nem sempre é ruim. Há tempo para todas as coisas. E é necessário que pessoas sirvam. Assim como é na casa do Senhor. Só que eu desejo que você entenda que há tempo para todas as coisas. Conforme fala 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, que fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
E Maria o que está fazendo? Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo e dardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Maria novamente aos pés de Jesus. Nas 3 vezes que a palavra de Deus nos fala de Maria, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e unge os pés de Jesus. E enxuga com seus cabelos. Maria está se deleitando nas perfeições de Cristo. Ela quer aproveitar cada momento junto ao seu Mestre. Ela quer se deleitar em cada instante, em cada minuto em sua presença. E parece que ela sabe que em breve Cristo não estará mais com eles. Versículo 7 e versículo 8 fala assim: Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Parece que ela sabia que eram os últimos dias de Jesus. Em breve ele partiria. E eu pergunto para você nessa noite: o que será do amanhã, você sabe? Por que você está ansioso então pelo amanhã? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos nessa terra. Nós não sabemos em que momento o Senhor Jesus vai voltar. Nós não sabemos o que haverá amanhã. Mas nós devemos aprender com a obra de Deus na vida de Maria. Ela entendeu aquilo que era mais importante. Ficar chorando, murmurando, reclamando? Ficar se preocupando com as coisas do amanhã? Não. Ficar aos pés de Jesus, se deleitando nas suas perfeições. Ela compreendeu que nada nessa vida vale mais do que estar aos pés do Senhor Jesus. E que mulher que vivia no chão, né? 3 vezes citadas, 3 vezes aos pés do Senhor Jesus. E ela poderia com certeza dizer aquilo que está escrito no Salmos 84, 10, que fala: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Será que nós podemos passar um dia na presença de Deus aos pés do Senhor Jesus? Jesus é mais importante que tudo nessa vida. Nada é melhor do que o Senhor. Sem Jesus nada faz sentido nessa vida. O único tempo que não perdemos é quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus. Nada faz sentido sem Ele. Nada nessa vida tem valor, porque Jesus é tudo. E para você? Quem que você se assemelha? Marta ou Maria? Você se ocupa das perfeições de Jesus? Você tem aprendido, quando você estuda a palavra de Deus, você tem aprendido a se deleitar com o Senhor Jesus? A palavra, quando você lê a palavra de Deus, a palavra tem te levado até Cristo. Porque como uma vez um jovem pregador pregou, e ele todo empolgado, chegou no final do culto e falou com um teólogo que estava sentado e perguntou: e aí, o que você achou da mensagem? Não, você fala bem, tudo, só que você não falou de Jesus. Ele falou: mas o texto não fala sobre Jesus. Ele deu um exemplo. Na Inglaterra, no país inteiro, tem uma placa que mostra onde está Londres. Assim como no Paraná, tem uma placa em todas as cidades do Paraná, onde que fica Curitiba. Eu acho que tem. As cidades que eu fui, tem. Na palavra de Deus, tudo nos leva a Cristo. Todas as mensagens, sejam elas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, todas elas nos levam até Cristo. Então que nós venhamos nos deleitar nas perfeições de Cristo, todos os dias que nós lemos a sua palavra.
Todos os dias que nós venhamos ser impulsionados a agradecer o Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela diferença que Ele tem feito nas nossas vidas. Onde nós estaríamos sem o Senhor Jesus? E que Deus seja louvado e exaltado. Amém?